Olá, boa tarde, domingão, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live da série 3 Dicas em 30 Minutos. Essa série eu estou convidando várias profissionais que vão falar sobre assuntos diferentes daqueles que nós estamos acostumados com a organização residencial. Nós já passamos por motorhome, já passamos por recomeço. Hoje nós vamos falar sobre organização de rotina doméstica e de estudo com crianças com a Maria Angélica. Só vou esperar ali, eu sempre entro um pouquinho antes para ver se a conexão tá tudo ok, o vídeo tá ok daqui. A internet sempre dá uma travadinha, então a gente já vai olhando aqui se tá tudo certo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, todas as lives estão ficando salvas no IGTV e as lives também depois elas vão para o YouTube, ok? Então, 17 horas, vamos colocar aqui. Vamos esperar a Maria Angélica entrar, a gente já chama e começa, ok? Se alguém tiver alguma dúvida e assistir essa live depois, pode entrar em contato comigo pelo direct ou com a Maria Angélica também, que a gente responde aquilo que você ficou na dúvida, certo? Bem-vindos, vamos então entrando. Vamos ver aqui, a Maria Angélica já entrou, eu vou convidá-la. Já convidei, vamos ver se dá certo de primeira. Então, hoje nós vamos falar de rotinas domésticas e de estudo com crianças, né? A organização disso tudo. Vamos ver se ela consegue entrar. Não deu certo? Vamos ver aqui então. Aceitei o teu convite, vamos ver se agora vai. Ih, Oi, oi! tudo bem? É sempre uma hora Tudo tensa, né? tudo bom, gente? Que legal estar aqui hoje com você. Tudo bem. Obrigada por ter aí aceitado o convite de fazer essa live aí no domingão. Eu queria Imagina, é uma começar pedindo para que honra. tu te apresentasse aí para o pessoal. Bom, gente, que legal. Primeiramente, eu queria agradecer, Gisele, seu convite por estar aqui. É uma honra estar aqui falando sobre o que eu vivo e que me ajudou muito, que continua me ajudando, que é a organização. Meu nome é Maria Angélica. Hoje eu sou personal organizer, como a Gisele. Trabalho com organização residencial, trabalho com organização pessoal. Estou nesse processo aí de aprendizado, né? A gente vive em Uhum. constante estudo. Eu digo que eu me considero uma eterna estudante de organização, porque a gente sempre está em busca de aprender. Igual você está fazendo agora um universo de organização para a gente ver que a organização não é só organização de espaço, né? É muito mais que isso. Bom, eu moro aqui em Joinville, sou casada, tenho dois filhos, dois pequenos, aí o Luiz Otávio de 10 anos e o Benício vai completar 3. Então aqui em casa o negócio pega fogo, duas crianças. Isso. E É como que a isso. organização? E como que a organização chegou para ti? Tu já eras organizada porque tu tens uma formação de Então, eu professora sempre de fui uma pessoa. Pode uma falar, pode professora de falar. educação física, já tinha uma certa disciplina, né? Mas assim, Tinha, porque eu precisava das preparações das aulas. Eu tinha a minha organização, a organização que eu considerava legal, para mim estava dando tudo certo. E aí, quando eu casei, tive que formar uma casa, uma família, eu vi que as complexidades da minha vida foram surgindo e eu senti a necessidade de buscar conhecimento maior nessa área, porque eu sempre soube organizar as coisas para mim. Aí tive que organizar uma casa, uma família com criança. E aí eu mergulhei, primeira oportunidade que eu tive, eu
parei de trabalhar na área de educação física e resolvi mergulhar nesse universo de organização. Busquei um curso de personal organizer que eu encontrei na internet. Na época, quando eu procurei, eu tive um pouco de receio, porque eu achava que era muito novo. As pessoas começaram, tá, mas como assim? Ela vai organizar a casa? Tinha um certo preconceito. Mas vamos aí, né? Era isso que eu buscava, era isso que eu tinha me encontrado. Eu gostava do processo de organizar, adorava encontrar uma baguncinha e botar as coisas em ordem. Comecei a estudar, então, a organização de espaços, porque a primeira parte da organização, que dá o mais, né, o impacto maior, é a organização do espaço, que você vê, né, com os olhos ali. Então, comecei estudando organização de espaços. E aí, nessa busca de estudar, comecei a estudar sobre organização pessoal. Me apaixonei, tô assim, mergulhada e estamos estudando muito, muito diariamente, aprendendo cada vez mais processos, né, de organização, sistemas, métodos. O que eu E acho aí, legal é isso, então, ou pode desculpa, falar. o que eu acho legal é isso, né? Porque a gente começa estudando pela organização residencial, digamos assim, né? Os espaços, os cômodos, ou escritórios, consultórios. E depois que a gente entra nesse mundo, e por isso até que eu quis fazer essas lives, é mostrar o quanto a organização ela pode preencher vários ambientes diferentes, como, né, o acampamento, o motorhome, uma lancha, escritórios, loja, estoque de loja, né? Imagina se o estoque não tiver organizado. E também por esse lado, a organização digital, a organização pessoal, e quantas ferramentas a gente vai descobrindo aí pelo caminho e que nos ajudam nisso, né? Então vamos focar um pouquinho hoje sobre a organização das tuas rotinas aí com os teus filhos e o que tu passa para os teus clientes. Qual que é a importância dessa organização, tanto da rotina doméstica, como a rotina de estudo aí com o mais velho, né? O que tu percebeu de diferença? Certo. Primeiro, eu quero explicar para as pessoas o que é rotina, né? Porque a gente sempre fala o que é rotina. É horário fixo, é toda hora. 8 horas da manhã eu preciso escovar os dentes, 8h30 eu preciso estar trocando. Não, tá? Rotina é uma sequência de atividades. Rotina é um roteiro que a gente tem para ajudar no nosso dia a dia, né? São hábitos, hábitos que a gente vai formando no nosso dia a dia. Esses hábitos, né, podem ser de rotinas diárias, semanais, mensais, anuais, tá? Então, as rotinas, elas são importantes porque elas deixam o que deveria estar já na nossa cabeça, não sai, né, para não ficar naquele, tá, e agora, o que será que eu vou fazer? Não, já tá ali pré-pronto, você já sabe o que você precisa realizar. Ela vem para facilitar, tá? Não vem para Uhum. engessar. E uma coisa que eu queria falar muito sobre rotinas é que, assim, as pessoas têm a impressão que quando a gente cria essas rotinas, né, para facilitar, a gente vai ficar engessado. E muito pelo contrário, isso permite que é muito libertador. A gente vê que a gente tem muito mais tempo do que a gente imagina. Então, vamos lá. As rotinas domésticas aqui que eu implemento na minha rotina e que facilitam o meu dia a dia, elas giram basicamente em 3 rotinas, que é a rotina da lavanderia, das roupas, o cuidado com as roupas, a rotina doméstica, o cronograma de limpeza diário e o menu, né, o menu semanal. Então, gira em torno aí desses 3 cronogramas. Então, a primeira dica que eu dou aqui para todo mundo é para criar esses cronogramas que vão facilitar o dia a dia. Eu queria entrar assim um pouquinho só para as pessoas entenderem o que é esse cronograma, tá? Eu não vou me aprofundar muito, senão nós vamos ficar aqui 3 horas falando Só sobre nisso. essas rotinas. Eu até botei uma cola aqui para poder falar para vocês. Bom, na lavanderia, a gente precisa entender assim, quais são as tarefas que a gente precisa realizar para cuidar da rotina da casa. A gente cria uma checklist dessa rotina, que é separação das roupas, botar ali separação por cores, por, né, roupa de cama, roupa de banho. Então, você faz essa Sim. separação. E aí, colocar para lavar, colocar
Para secar, se você não tem secadora. Eu aqui no caso, na minha casa, eu não tenho secadora, então eu preciso colocar para secar. Passar roupa. Se você passa roupa aqui em casa, obrigado, Senhor, que eu me libertei dessa tarefa, porque eu ficava muito tempo passando roupa. E eu vi ali, a gente tem umas tecniquinhas, sabe? Aquele cheirinho que a gente vai passando e já vai passando com a mão, vai fazendo as dobras. E para mim tá ok, mas assim, cada um tem que identificar na sua vida qual é a sua realidade, o que dá certo para você. Sim. A gente, na verdade, né, dá dicas para os nossos clientes e ele precisa adaptar conforme a rotina dele. A gente ajuda a criar essas rotinas junto com eles, tá? Não é uma fórmula pronta. O que dá certo para mim pode não dar certo para você, tá? Então a gente sabe que Isso é o cada principal. casa é uma casa. Isso, eu acho que isso é o Cada casa é uma principal de casa. ter ajuda de um profissional, né? Porque geralmente as pessoas pegam as dicas da internet, ah, não funcionou, mas não adaptou para sua casa. Né? Então não adianta a gente pegar uma coisa pronta ou um cardápio pronto que tem umas receitas ali que a gente nem sabe fazer e tentar, ou o tempo de preparo, né? Vai colocar ali o cardápio, ah, hoje eu vou fazer tal coisa, mas esquece que de manhã tem uma atividade, tem um médico, que não vai dar tempo de fazer aquilo ali. Então, tudo é planejado de acordo com a tua necessidade, né? Com a sua realidade, com a sua necessidade. É isso mesmo. Então, assim, como que funciona? Quando a gente faz esse cronograma da lavanderia, você precisa identificar, tá? Para mim faz sentido todos os dias eu lavar roupa? Todos os dias eu botar para pendurar ou botar para dobrar? Na minha casa, como eu tenho muita demanda de roupa, é uma tarefa diária. Todos os dias a gente tem um cuidado com a roupa. Ou para botar para secar, ou para guardar, ou para fazer essa separação. Então, todos os dias. Então, a gente separa assim dentro de casa, por semana. Na segunda-feira é o dia de... No sábado é o dia de tirar a roupa de cama e botar para lavar a roupa de cama. Na terça é o dia de tirar a roupa do varal e dobrar e guardar. Tem pessoas que preferem fazer isso tudo ou no final de semana, só no sábado e no domingo. Aqui em casa, todos os dias é o dia de cuidar das roupas. Então, faz sentido para mim, tá? Entrando ali no cuidado do cronograma da casa. Já vou entrar no cronograma da casa. Então, quando eu falo para vocês, assim, o mínimo, eu sempre falo para as pessoas que me acompanham que qual é o mínimo viável que você precisa fazer na sua casa para manter a casa em ordem. Então, todos os dias a gente sabe exatamente o que precisa ser feito. Você cria um cronograma lá, uma listinha, faz uma checklist. Todos os dias eu preciso cuidar da roupa, todos os dias eu preciso arrumar a cama, regar as plantas, lavar a louça, varrer, passar aspirador, limpar vaso sanitário. Então, a gente vai criando esses cronogramas que vão auxiliando a gente não ter que parar e falar assim, meu Deus, e agora? O que eu preciso fazer? Tá, hoje é segunda-feira. Não precisa quebrar a cabeça. Já está escrito em casa, ali. o que funciona? A gente gosta de todos os dias fazer um pouquinho. Então, a gente separa semanalmente as tarefas. Não tira um sábado ou um final de semana para fazer limpeza. Então, todos os dias a gente vai fazendo um pouquinho. Além, Ô, Maria Angélica, daquela... Desculpa, mas assim, ó, por exemplo, essas rotinas, né, então vai arrumar a cama, depois vai ver se tem algum brinquedo fora do lugar. Como que tu conseguisse fazer como que as crianças entraram nessa rotina? Você foi colocando hábitos ou de uma hora para outra, não, vamos mudar tudo a casa. Como que funcionou aí? Não, assim, a gente cria, né? A gente tem um cronograma aqui em casa, a gente criou um painel que fica, a gente é muito visual, então a gente coloca o painel lá na lavanderia, da limpeza e do cronograma da lavanderia. O Luiz Otávio já tem 10 anos, então ele já sabe ler, já sabe, né, identificar. E como as tarefas aqui em casa já tornou um hábito, a gente já sabe o que precisa ser feito e a gente coloca. Vamos entrar mais aprofundamente ali na frente para falar sobre os estudos com as crianças. Mas eu crio um planejamento junto com o Luiz Otávio e dentro do planejamento dele tem ajudar nas tarefas domésticas. Independente do que tenha em casa, ele vai escolher alguma coisa para fazer.
Ou ele vai ajudar a lavar louça, a guardar louça, as dobras aqui em casa. Tem lavanderia. Hoje é dia de dobrar a roupa de... As roupas saíram do varal, a gente vai dobrar e vai guardar. Então ele escolhe. Tá, você quer ajudar na louça? Você quer ajudar a guardar? Porque a gente já sabe ali a rotina diária que a O gente que vai precisa fazer? fazer. Ele escolhe o que ele quer ajudar e até terminar tudo. Acabou uma coisa, tá faltando outra. Então vamos ajudar a fazer outra também. O Benício, ele tem 3 anos, ele é pequeno. Então a gente ainda tá tentando implementar ele nessa rotina. Mas tem coisas que ele já sabe fazer. Guardar os brinquedos, ele já sabe. Ele adora ficar junto quando a gente tá cozinhando. A gente fala que ele vai ser chefe de cozinha. Porque ele ama, a hora que a gente tá fazendo alguma preparação ali, ele quer participar, ele quer mexer, ele quer lavar, ele quer... Então a gente sempre tá implementando as crianças nas tarefas. A gente não deixa eles, ai, não, vamos fazer que a gente é adulto, porque dá trabalho colocar as crianças para participar. Que demora um pouco mais de tempo, mas eu acho fundamental colocar as crianças para participar, para elas terem essa percepção, né? Ter essa autonomia na vidinha delas, saberem que a organização é importante para a gente ter uma casa com harmonia. E aqui em casa todo mundo participa, inclusive, né? Isso. Claro, obviamente, o meu marido. Cada um no seu tempo. Que tá na live, para não deixar a Que tá Tubice na live. sozinha. Eu costumo Ele pra dizer dançar que também. Porque a casa não é só nossa, aí, entendeu? Não é só da mulher. A casa é de todos os moradores. Todos os moradores precisam ajudar e cuidar do nosso, né, no nosso templo, porque a casa é um ambiente onde a gente se reenergiza, né? A gente vive ali gostosinho, confortável. eu costumo dizer duas coisas assim, né? Primeiro que a mulher é muito centralizadora, ela quer fazer até, né, tudo. E tem outra A coisa gente que eu quer gosto muito de abraçar o falar, que é o seguinte. mundo. E aí depois fica, ai meu Deus, eu tenho que fazer tudo sozinho e ninguém me ajuda. Mas por outro lado, o que eu vejo assim, por exemplo, quando as crianças estão na escola e trazem um trabalhinho, que é só um rabisco, toda mãe fala, que trabalho mais lindo. Não entende nada do que está ali, mas diz, ai, que lindo, o que que é isso? Daí a criança vai dizer, ah, é um sol, é a mamãe, é o papai, é a coisa mais linda. Ninguém vai lá e diz assim, não, ó, o sol se desenha assim, né? Aceita aquilo que a criança faz e aos poucos ela vai evoluindo e vai aperfeiçoando. Só que nas rotinas domésticas, o que a gente vê, até pela pressa, porque a mulher tem que fazer tudo, porque tem que dar conta de tudo. Não, vai demorar muito para fazer, né? Então, ao invés da criança arrumar a cama, por exemplo, não, deixa que eu arrumo, porque senão vai ficar mal feito, e aí acaba frustrando a criança também. Então, mesmo que ela não faça tão bem feito, o importante é ela começar a entender que ela precisa dessa rotina, né? Sim, senão ela vai se tornar um adulto que ela não sabe nem por onde começar dentro de uma casa, né? Porque o que eu queria falar para você é assim, todo mundo que mora numa casa precisa aprender a entender que as crianças precisam participar, obviamente, porque elas vão crescer com adultos muito mais autônomos, né? Vão saber crescer, ter atitude, se virar, né? Eu já esqueci a palavra. Mas a pessoa se vira, né? Ela não fica dependente, né? É isso mesmo. E o que eu ia dizer agora sobre como que aqui em casa funciona, como que com as crianças, com o Luiz Otávio, que eu acho que ajuda muito ele na organização, é o fato de a gente fazer com que se torne divertido o processo. Sim. Não se torne uma coisa maçante. Então, todo mundo está sempre na correria do dia a dia pela falta de organização e planejamento. Então, elas fazem isso. Deixam as crianças... deixa que eu faço porque né, tem muita coisa para fazer. Pela falta de planejamento, então está sempre correndo atrás do prejuízo. E colocar as crianças, fazer com que as crianças participem de uma maneira divertida, reservar um tempo para que as crianças aprendam esse processo de organização, é super legal. E a gente se diverte junto. Eu vejo que quando eu chamo eles, por exemplo,
Aqui em casa a gente põe as crianças para lavar a lavanderia, a sacada. É um momento assim de diversão, porque eles sabem assim, tá, a gente vai limpar, a gente vai brincar e depois vai ter tudo limpinho e gostoso. Eles conseguem participar e ver essa mudança, né? É a mesma coisa na hora de preparar os alimentos. Eu sempre falo, o Benício gosta de estar ali grudadinho no fogão para fazer o almoço. Então, ele tá vendo o que a gente está preparando. Aí eu já entro ali no menu semanal. Você me disse até, falou assim, nem vou tocar nesse assunto, mas depois que você me falou, eles não participam da escolha dos alimentos quando você vai fazer o menu semanal? Eu falei, não. Mas depois eu coloquei e eu achei que ficou tão legal. A gente separou, assim, a nossa rotina do menu semanal, a gente sempre separa aqui por temas. Então, segunda-feira é o dia que a gente faz segunda sem carne. Então, vamos sentar aqui, vamos escolher o que a gente pode colocar aqui no nosso almoço, no nosso planejamento, que não vai carne. Então, faz com que a brincadeira se torne divertida. Na terça, então, terça-feira vai ser, vamos colocar, comemore com brócolis. Terça-feira é o dia da gente fazer brócolis. Vamos colocar quais são a receita que vai brócolis aqui no nosso planejamento. Então, as crianças vão brincando junto e vão entendendo esse processo. Eu acho bem legal isso, porque eu lembro que quando tu estavas na live que eu perguntei, porque eu sempre via nos teus momentos do Instagram que as crianças sempre estavam envolvidas ali na cozinha, né? Então, por isso que eu tinha te perguntado, porque é tão legal a criança participar, às vezes ela nem conhece aquele alimento, né? Então, assim, experimentou uma cenoura crua, não gostou, então ela não gosta de cenoura. Não, mas já experimentou cozida, ralada, de outra maneira, junto de outra coisa. Então, tem tantas maneiras de oferecer. Isso que tu faz é bem legal. Ó, hoje vai ter brócolis. Como que você quer comer o brócolis? Então, a criança participa daquilo ali. Foi ela que escolheu, né? Assim, a gente sabe que vai ter que ter aquele alimento. E com relação também à alimentação, como é importante a gente tirar um dia da semana justamente para ver o que tem na geladeira, o que tem no estoque, para não sair comprando um monte de coisa que já tem. Então, esse planejamento é super importante para você também economizar, além do tempo, o dinheiro, né? Muito, muito. E entender também que esses planejamentos, eles não são estáticos, tá? As pessoas têm a impressão de que planejar, a gente tem que ficar preso àquilo que a gente planejou. De repente, sei lá, surgiu um imprevisto, não dá para você fazer uma carne que você tinha separado, não faz a carne, faz outra coisa, tá? Mas eles facilitam no dia a dia a gente otimizar o nosso tempo. Aqui em casa eu gosto sempre de fazer preparações muito práticas, muito rápidas, né? A gente busca sempre uma alimentação super saudável. Então, 30, 40 minutos a gente consegue fazer o nosso almoço aqui em casa. Então, na hora das escolhas ali do planejamento, é sempre coisas muito rápidas, porque a nossa rotina, ela é muito dinâmica. A gente tem as duas crianças, tem tarefa, tem casa, tem trabalho, tem muita coisa. E a gente escolheu almoçar todos os dias em casa. Então, tem que ser um almoço prático. Só que para mim funciona fazer o almoço todos os dias. Você precisa entender qual é a sua, né, a sua rotina para você. Faz sentido você fazer o almoço todos os dias? Então, as pessoas precisam começar a praticar e a experimentar. Todo mundo fala, dá muito trabalho ser organizado, dá muito trabalho fazer planejamento. Gente, dá trabalho é você ser desorganizado, é você ficar o tempo todo, que não é uma barata tonta, não sabendo o que precisa fazer, não saber onde estão suas coisas. Sempre fica perdendo tempo procurando coisas, perdendo coisas. Então, bora fazer planejamento, cronogramas para facilitar e otimizar o dia a dia. E outra coisa que eu queria ver como é que tu faz, assim, que eu acho que é bem legal passar, principalmente para quem tem criança em idade escolar, tirando esses 2 anos que foram bem atípicos, né? Mas geralmente as crianças que estão em idade escolar, elas não têm só a escola, elas têm outras atividades paralelas, né? Ou fazem um curso de um idioma, uma atividade física, então a semana deles está sempre bem cheia. Como que tu colocasse, eu vejo que tu usa o Bullet Journal, né? Mas também não significa que tenha que ser essa ferramenta, mas eu acho bem legal, porque justamente a criança, ela que monta o jeito dela fazer aquele planejamento, mas pode ser diversão. Isso. Criação, faz com que a criança crie, com que a criança pense.
né? Que ela use a imaginação dela na hora da criação das páginas. É legal, assim, eu sou super suspeita para falar do Bujo, porque é a ferramenta hoje que eu uso para me organizar, que é uma ferramenta Sim. basicamente que são 3 processos, né? A gente registra coisas que acontecem na nossa vida, a gente organiza o presente e aí a gente, em cima disso, faz os planejamentos futuros. Então é muito legal usar com as crianças, porque elas vão criando as suas próprias páginas e elas conseguem se perceber, elas conseguem entender o seu dia a dia, quais são suas responsabilidades, para conseguir fazer os seus planejamentos. Elas conseguem parar um tempinho e pensar na vida delas, porque eu falo toda vez que a gente vai fazer um planejamento, é uma reunião nossa, né? Minha comigo mesma, nossa, você, sua com você Sim. mesma. Porque a gente para refletir um pouco sobre a nossa vida, para ver quais são os nossos compromissos. Então, com as crianças, o que acontece aqui em casa? Basicamente é assim. Todos os domingos foi um dia que a gente escolheu para fazer o planejamento de todos, porque a gente conversa ali, sabe, entre os planejamentos. Ah, não vamos fazer isso juntos, não vamos fazer isso juntos. Então, a gente dá uma conversada, a família toda, e bota no papel que precisa ser feito. Então, basicamente é o seguinte, a gente abre lá uma página em branco, você pode fazer isso com papel, sulfite simples, divide a semana lá em 7 dias, para você ter essa visão 7 dias à frente, junto com a criança, para a criança pensar, tá, nesses 7 dias, quais são os compromissos que a criança tem? E quando eu digo compromisso, são coisas que têm horário fixo. Aula na escola, psicólogo, aula de música, aula de dança, enfim, tudo que a criança tem e que tem um horário já pré-estabelecido. Ela vai lá na agendinha dela, pode ser agenda, tá? E aí ela vai escrever lá durante na segunda-feira, o Luiz estuda à tarde, então eu coloco ali no período da tarde, né, que ele tem aula. Terça-feira tem psicólogo, e por aí vai. E depois que ele cria essa lista de compromissos, tudo que tem horário marcado, é que entra os compromissos planejados, que a gente vai começar a estipular dias ali, faz uma lista, né? A gente tem uma lista de coisas que a gente gostaria, que são as prioridades, o que precisa ser feito. De repente, a criança, os hábitos que a gente quer começar a implementar na rotininha deles. Aqui em casa, a gente coloca o hábito da leitura diariamente, o hábito da atividade física. Então, a gente divide aí durante a semana todas essas coisas que a gente gostaria que a criança fizesse. Tem uma prova, por exemplo, a gente sempre tem o hábito de olhar no site da escola e ver as provas, ver os trabalhinhos e se programa. Por exemplo, tem uma prova na quinta-feira de matemática. A gente se programa para estudar. Então, coloca lá na terça-feira, terça e quarta-feira são os dias que eu preciso estudar para a prova de matemática. E aí a gente vai organizando a rotininha deles em cima do que é prioridade. Eu acho isso muito legal, muito porque legal. assim, como tu falasse, né? Não importa a ferramenta, desde uma folha de papel até uma ferramenta mais digital, que eles também gostam, né? Sim, Agora vem essa sim. geração. Tanto que agora Mas o assim, o Luiz que. Otávio, ele não é muito fã de escrever, ele não gosta muito de escrever. E aí agora a gente está buscando ensinar ele a se organizar no Google Agenda. Sim. Porque O que ele. porque quando a gente começa a se organizar, né, você começa a identificar se você é mais uma pessoa do analógico ou se você é mais do digital. Porque precisa entender E qual assim, ferramenta, né, é mais fácil para você. e aí você vai descobrindo se o seu filho é mais visual, se o seu filho é mais auditivo, se ele é mais sinestésico, se ele precisa fazer ou se ele gosta que outras pessoas façam com ele, né? Então, assim, se a criança não sabe ler, pode ser figurinha, então pode ter figurinha do banho, pode ter figurinha do almoço, pode ter figurinha do estudo. Então, assim, dá para fazer com que essa atividade semanal já seja uma brincadeira, né? Tem que se tornar prazeroso para a criança e ela vai conseguir ver, né, os benefícios que isso vai trazer para a vida dela. E para a família também, né? E é muito legal colocar todo mundo junto para fazer essa brincadeira e todo mundo. E outra coisa, para você querer implementar isso na criança, você precisa ser o exemplo. Não adianta os pais quererem, por exemplo, que o filho come fruta se ele não come nenhuma maçã.
Então, os pais precisam ser o exemplo. Se eles querem que os filhos aprendam organização, que eles tenham um quarto organizado, né, tenham as suas coisas organizadas, precisa dar o exemplo. E assim, a gente já está chegando nos 30 minutos, passa muito rápido. Então, só voltando aqui, a tua Passa. primeira dica foi sobre esse cronograma ali da lavanderia, da rotina Criar os doméstica e do cronogramas menu. da casa. Isso. Isso. A segunda dica seria, só para a gente A voltar segunda nas... dica. Deixa eu ver aqui minha cola. A segunda dia seria o planejamento, você criar um planejamento com a... É que eu fui criando assim, como a gente tinha 2 temas para falar sobre rotina e crianças, eu coloquei. Isso. Ah, eu até perdi minha cola, nem sei onde tá. Eu coloquei para ser o exemplo, fazer o planejamento com as crianças, fazer o cronograma. Então vamos ficar nessas Aham. 3, senão vamos começar a falar sobre mais. Isso. O que a gente pode dizer é que, independente do tipo de planejamento que você vai fazer, de tipo de ferramenta, o importante é isso, escolher um dia da semana, que as crianças participem, né? E que não queiram colocar tudo de uma vez só. Como são questões de hábito, tem que ser aos poucos, né? Isso mesmo, aos poucos. Não é do dia para a noite que a gente se torna organizado, é um processo, tá? E organização é um meio e não é um fim. As pessoas têm intenção assim, ah, mas eu vou fazer. Elas querem as coisas para ontem, né? Ah, vou me tornar organizado. E elas se frustram muito porque elas não conseguem o processo, querem que as coisas aconteçam no outro dia. E não, é um processo para o resto da vida. Quando a gente começa, entra nesse mundo de organização, a gente sabe que é para o resto da vida. Não tem volta. Deixa eu olhar aqui, ver se tem alguma pergunta, mas eu não reparei aqui, não consegui ver, acho que não tem nenhuma pergunta aqui. Eu vou tirar um pouquinho os comentários, vou desativar aqui, para a gente fazer a nossa fotinho. E Ah, eu aí, vou adorei! pedir para quem está assistindo aí, se puder, os maridos, aproveitarem esse momento, né? Já deixa eu ativar aqui de novo. Ah, fez carinho, então vamos fazer também. Vamos lá, 1, 2, 3 e... É isso aí. Já vou te agradecendo de novo. Se alguém tiver alguma pergunta, né? Pode ir tanto no meu Instagram como no Instagram da Maria Angélica, que ela vai respondendo, né? Se a pessoa não quis falar aqui. E eu acho que o último detalhe, assim, né, Maria Angélica, eu não sei como é que é contigo, mas é isso que a gente estava falando nisso. Muitas pessoas acham que quando a gente vai trabalhar com essa rotina pessoal, fazer a organização ou o planejamento, acha que vai engessar, que vai deixar as crianças sem criatividade, que tem que deixar livre, mas o quanto isso, desse deixar do jeito que a criança quer, como isso vai atrapalhar ela no futuro, porque no futuro a gente não faz aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Então a criança ela tem que começar a entender, claro, que cada um na sua idade, com a sua cabecinha ali, né, o que ela consegue entender, Limitações. a saber que as coisas têm sim seu tempo, que a gente pode planejar o tempo daquilo, que quando a gente pensa assim, ah, eu vou brincar, tenho pegar o brinquedo, guardar o brinquedo. Então, esses processos, o quanto é importante, né? Como é que tu viu isso aí na tua casa? A questão das crianças saberem fazer sobre elas saberem já Isso. ter autonomia de entenderem o. Ai, gente, olha, o Luiz Otávio já tá treinado, já tá bem treinado. A gente já tá ainda treinando o Benício. O Benício ainda tá naquela fase da adolescência, né? Da primeira infância. Então, ele ainda é muito resistente, mas a gente é firme, tá? A gente sempre tem que ter paciência, tem que sentar, tem que conversar, olho no olho, explicar por que é importante, mostrar, né? Porque várias vezes, você não vai mostrar uma, você vai mostrar 10 vezes a mesma coisa, para daí a criança começar a introduzir, né, a organização. Não é do dia para noite, tá?
Demora. Eu ainda estou em treinamento. Mesmo o Luiz Otávio tendo treinadinho, ele ainda continua. Ó, eu acho que a gente tem uma Claro. pergunta. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, cheguei atrasada, mãe de dois, no domingo é complicado, mas eu acho incrível essa questão da organização. A criatividade da criança fica mais livre com o ambiente organizado. O dia da semana, e aí cada um vai criar a sua rotina, né? Às vezes pode ser que a rotina doméstica seja criada num dia, o planejamento de cardápio no outro, você pode fazer mensal, quinzenal, isso aí vai depender tudo da tua necessidade, né? Mas é bem isso que ela falou. A criatividade, ela não é interrompida por um ambiente organizado, né? Imagina, eu acho que ela é aguçada quando a gente tem a organização. Principalmente ali quando a gente está brincando nos planejamentos, a criança cria o que ela acha importante, né? O que é legal ali na semana dela ela introduzir. Então ela pensa, ela brinca, ela se diverte, ela aprende. É isso aí. Então, Maria Angélica, obrigada mais uma vez por ter aí aceitado. Lembrando que a gente ainda vai ter, nessa semana que vai entrar, a gente vai falar de organização para acampamentos, vamos falar de organização, planejamento aí da chegada dos bebês, e a gente vai falar também sobre a harmonia da casa, a importância aí do casamento da organização com Feng Shui. Né? Então, convido Olha que vocês para legal! ficarem ligados Eu tô aí no Instagram acompanhando durante a essas semana. lives. Então, tá. Agradeço aí. Obrigada, Obrigada, pessoal, por tá, ter Gisele? assistido. Obrigada Se mais uma vez pelo gostaram, convite. É a imagina. minha primeira, tô Até qualquer estreando. hora. Tô estreando com você, hein? Nada, tu já fez uma que eu participei. Ai, mas foi de brincadeira, nem valeu. Valeu, sim. Então tá, conta comigo aí para que tu precisares, tá bom? Obrigada, Gisele. Até logo. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.